Você já ouviu falar em ayahuasca? E já ouviu dizer que ela pode ser usada no tratamento da depressão? Pois é, isso já está sendo provado cientificamente, já tem muito estudo sobre isso. Eu resolvi dividir esse assunto em 3 vídeos para que ficasse melhor explicado e que não fique um vídeo enorme aqui para você, né? Para que seja mais interessante, mais gostoso de assistir. Ok? Eu tenho mais 2 vídeos sobre esse mesmo assunto que já estão disponíveis. Então você pode clicar aqui nesse ícone que está aqui aparecendo e você fica com o vídeo lá para poder assistir depois. Mara de Felipe por aqui, falando hoje desse assunto e de como esse chá misterioso e milenar está sendo estudado para o tratamento da depressão. É um chá composto por 2 elementos, né, que é um cipó, que chama mariri, e a chacrona, é usado as folhas da chacrona, tá, que faz esse chá incrível. É um chá milenar já utilizado por culturas indígenas da Amazônia. Interessante, né? Mas antes de seguir adiante, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, tá? E a gente ainda está tocando muitos assuntos aqui sobre ansiedade, depressão, regressão, hipnose, PNL, e tá tudo bastante interessante. Então eu vou entrar nesse assunto aí, ayahuasca. E como essa história de que está sendo usado para depressão? O uso da ayahuasca nos Estados Unidos foi proibido de 1971 a 2006, quando foi liberado só para utilização em rituais mesmo. E até tem um fato curioso de Harvard, né? Porque lá estava sendo desenvolvida uma pesquisa, né, com psicodélicos, e os 2 professores que estavam desenvolvendo essa pesquisa foram demitidos de Harvard. E o mais importante para entender o poder, né, do preconceito e da limitação que se coloca diante do estudo sobre os psicodélicos é que no século XX inteiro esses 2 professores foram os únicos demitidos em Harvard. Isso é interessante, né? E esse preconceito todo tem limitado e limitou por muito tempo as pesquisas sobre o chá e sobre outras substâncias psicodélicas. E toda essa resistência fez com que décadas de pesquisa fossem jogadas no lixo e atrasou mais de 30 anos de estudo sobre o tratamento da depressão e da ansiedade, sendo que, segundo a ONU, mais de 30% das pessoas não respondem aos remédios usados em primeira alternativa. Mas dessa vez o Brasil saiu na frente. Pois é, fora do comum, né? Mas aqui o chá foi liberado desde 1986 para uso ritualístico. E as universidades e alguns pesquisadores específicos já começaram a estudar o chá. Tá? É bem interessante para vocês, quem quiser procurar aí pesquisar, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem pesquisas bem profundas sobre isso, sobre o tratamento da depressão e da ansiedade, né? O uso do chá nesses estados de desconforto. E os estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte trouxeram evidências do uso terapêutico do ayahuasca. E a prova de que esse chá tem um efeito antidepressivo rápido, mesmo em pessoas que têm resistência aos medicamentos comuns oferecidos aí pela indústria farmacêutica. Segundo a pesquisa, em 70% dos casos, os efeitos foram observados um dia já após o uso do chá e se mantiveram por 2 a 7 dias depois. Mas tem outras pesquisas, e essas outras pesquisas mostraram que há reduções significativas nos sintomas da depressão após intervalos de 40 a 180 minutos do consumo da ayahuasca. E mostraram também que esses efeitos podem durar até 3 semanas. Essas pesquisas mostraram que depois de 14 meses, os participantes relataram melhora em seu bem-estar pessoal, satisfação com a vida e mudanças positivas de comportamento. E os efeitos psicológicos agudos do chá, eles duram cerca de 4 horas e incluem intensa percepção cognitiva, afetiva e comportamental à mudança. Os pesquisadores também não constataram nenhum efeito adverso, olha que coisa importante. Cerca de 57% das pessoas vomitaram, tá? É um efeito, o único efeito que se observou, uma coisa bem física. A evidência científica mostra um perfil de segurança positivo do ayahuasca. Isso porque ele não é viciante
e não causa deterioração cognitiva. E os únicos efeitos são aqueles efeitos físicos que a gente já comentou. É claro que alguns pacientes, depressivos não reagiram ao uso do chá, tá? Mas ainda tem muitas pesquisas pela frente. Mas atenção! Pessoas com histórico ou predisposição à bipolaridade ou esquizofrenia não podem utilizar o chá. Também pessoas que usam antidepressivos inibidores da monoamina oxidase também não devem utilizar, tá? Porque isso pode gerar crises. Então, bem claro, tá, gente? Quem tem alguma predisposição para não fazer essa experiência porque não vai ser produtiva. Bom, então aqui a gente viu que o ayahuasca é um enteógeno, tá? A gente tem contato com a gente mesmo, que o Brasil ficou à frente nas pesquisas, o que é muito importante, e vocês vão poder pesquisar bastante por causa disso, tá? Que não tem contraindicação, ele não vicia, o que algumas pessoas podem pensar, né? E que tem efeitos terapêuticos, sim, mas que a pessoa com predisposições à bipolaridade ou esquizofrenia não deve experimentar. Ok? Ó, gente, se inscreve aí no canal, tá? Dê um curtir e clica no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.